Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é Gustavo Gandim. Ele que é advogado especializado em direito da família. Gustavo, obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até o nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Sinara. Eu quem agradeço o convite. Espero que a gente tenha um bate-papo bem enriquecedor a todos também que nos assistem. Você atua em várias áreas, né, Gustavo? Sim. Mas hoje nós vamos abordar o direito de família, né? Até porque se nós falarmos de todas, né? Sim, a gente levaria um tempo muito grande aqui. Mas está convidado a voltar no nosso programa para a gente abordar outras áreas, né? Com certeza, eu gostaria de abordar várias áreas aqui. Gustavo, quais são os principais direitos e deveres dos cônjuges dentro do direito de família? Sinara, o que a gente pode abordar de começo? Entre os cônjuges, né? O que é um casamento? O casamento é... O que é um casamento? O casamento é duas pessoas que eles se juntam, né? Para viver em uma união. Nessa união, eles podem constituir bens, podem formar uma família. É um vínculo jurídico. E dentro, né, do direito de família, o que eu acredito que seria importante dos direitos e deveres? É escolher bem um pacto antinupcial. Então, seria a comunhão de bens. Porque, apesar de ser um momento feliz de conviver em família, sempre pode acontecer um fim. Ainda mais aqui no nosso Brasil, que está acontecendo muito divórcio, infelizmente, né? Está tendo mais casamento ou mais divórcio? Olha, entre parênteses. Porque no começo a gente tem até aquele ditado, né? Começo é meu bem, depois é meus bens, né? Exatamente, mas por tem isso que é bastante bem observar. Né? É observar, o casamento é feliz, mas assim, pode acontecer o término. Então, para evitar problemas futuros, tem que escolher uma boa comunhão de bens para o casal, né? Então, é bastante bom observar isso também. E não só no casamento, né, Gustavo? Porque hoje em dia tem até contrato de namoro, né? Como que funciona o contrato de namoro? O contrato de namoro, ele está bastante em alta no momento. Pois é. Faz muito tempo que começou o contrato de namoro? Olha, da pandemia para cá, surgiu bastante. Acredito, assim, ele serve para preservar os bens. Os bens das pessoas que ainda não sabem se querem casar com aquela pessoa ou não. Sim. Então, assim, dentro do contrato de namoro, a gente precisa explicar o que é uma união estável. Tá. Sinara, eu posso pegar aqui o artigo para mim te explicar certinho o que é uma união estável? Pode. Muito bem. Olha, união estável é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Hoje a gente pode substituir o homem e a mulher como pessoa, né? Porque eu ia te perguntar, porque tem a união estável homoafetiva, também as diversidades familiares agora existem. Agora tem até uma outra termo que diz... Mas assim, como eu estava explicando... Entre duas mulheres, eu não sei como que fala. É a união estável normal, não tem... Boa-afetiva, acho que é, entre duas mulheres. Sim, eu acho que acredito que isso, mas toda a diversidade familiar é a união estável, ou casamento. Mas como eu estava te explicando, o contrato de namoro, dentro desse artigo de união estável, é justamente para preservar os bens. Então, há um afeto entre as duas pessoas, um relacionamento público, mas não é a constituição de família. Isso é algo futuro, não existe o agora. Então, por isso que existe o contrato de namoro. É um contrato normal, tem o nome das partes, o objeto, né? E as cláusulas, como se fosse um contrato de compra e venda. Então, é justamente para preservar os bens do casal, que querem constituir família somente lá no futuro, mas não agora. Estão se conhecendo ainda, digamos assim. Mas essas duas pessoas, elas precisam morar juntas ou não tem necessidade? Não necessariamente. Você pode até morar junto ali, você posar na casa da sua namorada ali uma ou 3 vezes na semana, mas não ter ainda a convivência contínua. Você pode... Uma rotina. Uma rotina. Você pode viver uma rotina normalmente, mas não tem... Como se estivesse se conhecendo mesmo. Pode se apresentar ali como namorados, né? A partir de quantos meses, assim, você já faz não um contrato? tem um tempo determinado de lei. Por exemplo, uma união estável pode ser considerada em um mês. A pessoa pode se apresentar como casal, homem e mulher, homem com homem, enfim. Tem as diversidades.
mas assim, não há um tempo na lei. Se você tem a intenção de constituir família, e agora, no presente, já é uma união estável. E, Gustavo, daí uma pessoa que não tem um contrato de namoro comigo, Sim. mas ela comprova que teve um namoro comigo, ela consegue levar partes dos meus bens a partir de quanto tempo e comprovando como que ela teve, assim, por meio de depoimentos de vizinhos, de pessoas, exato. testemunhas? Pode ter também hoje... Fotos. Pode ter fotos, mas assim, a gente tem que diferenciar se houve união estável ou apenas um namoro, né? Então, assim, por exemplo, vocês podem ter se apresentado para o público, né, como marido e mulher, vocês podem, por meio de fotos, postagens, hoje tudo é prova. Então, digamos assim, da minha futura esposa, meu futuro esposo, então, isso pode constituir uma união estável, independente do tempo. Pode ser em um mês, tudo isso aí, porque tem gente que parece que namoram há 10 anos em um mês, né? Então, são intensos. São intensos. Então, o contrato de namoro é justamente para diferenciar da união estável e preservar os bens. Então, o tempo no judiciário, tendo provas, em um mês você pode ser considerado uma união estável. E o namoro, você pode comprovar que não tem, né, a vontade de constituir família justamente com essas provas. Pode ter ali testemunhas, informantes, né? Mas é tudo uma briga que vai estar no judiciário ali. Pode levar algum tempo para comprovar também. Como evoluiu, né, o direito de família, né? Porque Sim. são necessários, porque a sociedade, Exatamente. né, é outra. Quais são as outras formas de evolução, assim, no direito de família? Hoje, não só no direito de família, mas no direito como um todo, apesar das leis serem de 2002, 2015 ainda, né? Elas vêm atualizando diariamente. Então, assim, vem atualizando a diversidade familiar, a atuação do Poder Judiciário com um homem, casal de homem com homem, mulher com mulher, enfim, essa diversidade vem atualizando diariamente. Também o acesso à justiça ficou mais fácil, a proteção de vítimas de violência doméstica e familiar, sim. E também a proteção das crianças e adolescentes quando tem pensão, alimentos, guarda, né, visitas. E até na questão na questão de adoção, né, desses casais homoafetivos, né? Normalmente se estabelece lá no processo, tem uma filha, enfim, pode adotar normalmente. Hoje ficou mais fácil, né? Tem mais acesso à justiça, tudo, e sem problema algum, todo mundo pode ter uma família, desde que haja na normalidade da lei também, né? Está fácil o processo de adoção no Brasil? Não digo fácil, porque hoje o judiciário tem protegido a criança, o que importa. Sim. Então, as pessoas têm que pensar mais na criança, porque não é fácil, né? Uma criança que hoje pode estar na proteção familiar lá, no Ministério Público, e numa família desconhecida. Então, tem todo um procedimento de visitas, de especialistas, de psicólogos, vão até a casa da pessoa, voltam. Tem um determinado tempo de conhecimento ali. Trâmite, mas, assim, né? Normal, né? Um processinho ali. Mas, assim, ficou mais fácil. Mas há muita pouca adoção, né, no nosso Brasil. Muitas pessoas ainda preferem ter mais bebês, né? Não pegam muita gente grande, então é bem difícil. Sempre tem esse trâmite. Até que idade a criança pode ser adotada? A criança vai até 12 anos, né? De 0 a 12 anos criança. 12 mais um mês já é adolescente, então até 18 anos, digamos assim. Mas a pessoa que adotar tem que ter aí 16 anos mais velhas que ela, para poder ser adotada. 16 anos de diferença exatamente. da pessoa que ela vai adotar. Gustavo, e é mais difícil uma pessoa solteira adotar uma criança? Uma pessoa solteira pode vir adotar uma criança, né? Pode sim. É mais difícil para ela adotar uma criança? Olha, eu acredito que não seja mais difícil. Pelo fato de não estar querendo não tem essa diferença. ter Não tem essa diferença, porque a família pode ser eu e o meu filho, por exemplo. Então, não pode... E hoje as pessoas estão mais individuais. Sim, está sendo mais individuais. Os casais não estão querendo mais ter filhos. Está diminuindo também. E, assim, a família... A mulher também no mercado de trabalho, ela não está constituindo família, mas está querendo ter um filho apenas, Exato. né? Pode também
adotar somente sendo ela, né? Mas você acha que a justiça brasileira ela dá mais a opção para a pessoa que é um casal do que para o solteiro ou não tem essa distinção? Não deveria ter distinção, mas assim, pode haver casos que tenha distinção, mas depende sempre do caso, porque cada caso é único e específico. Então, deve-se observar tudo, né? Gustavo, e a gente sabe muito bem que quando uma pessoa tem um filho com a outra, né? Todo mundo sabe que na lei tem que pagar a pensão alimentícia, né? Sim. Que não precisaria nem entrar na justiça por causa disso, né? Exato. Nessa questão da pensão alimentícia, sempre tem que buscar um advogado ou como que você faz esse cálculo? É necessário buscar um advogado ou você já sabe que você tem que pagar, paga? Como que você faz esse processo? Então, quando há o divórcio, né, a separação... Ou até um caso que aconteceu? Sim, que os casais se separam, né? Uhum. Então, assim, muitos pagam normal, né? Mas é sempre bom regularizar, porque se você deixar um mês de pagar, você já está em débito. É que é a única cobrança que vai preso, né? Exato, também. E assim, para formalizar essa decisão judicial, o que o juiz observa? Independente se tiver uma criança ou mais, né? Então, pode ser uma pensão ou mais, com a mesma mulher, ou uma com uma mulher ou com outra. Eu dou o exemplo mulher com homem, porque são casos que aparecem mais no escritório, né? E assim, existe o trimônio da proporcionalidade, capacidade e necessidade. Então, existe o alimentando, que é a pessoa que recebe os alimentos, que é a pensão, e o alimentante, a pessoa que deve pagar. Então, vamos trabalhar no exemplo de um pai que deve pagar para o seu filho, né? Então, o juiz vai ter que observar qual é a capacidade desse pai para pagar a pensão. Então, muitos casos, na justiça, pedem R$2.000 para mim pagar para o meu filho. Mas esse pai recebe apenas um salário mínimo, então tem que observar a capacidade. Também a necessidade. Qual é a necessidade que essa criança tem dessa pensão, para fixar um valor, né? Então, se ela estuda, qual é o gasto, se tem remédios, enfim. E também a proporcionalidade. Qual que é a proporção que a gente tem que pagar? Às vezes o pai tem mais pensão para pagar, então é nesse trimônio que fixa o valor. Não existe um valor, não existe uma tabela lá em si, esse trimônio que eu acabei de falar. Então, cada caso é único. Isso, exatamente. E essa pensão, ela pode ser renegociável? Sim, essa pensão pode passar por uma revisão. Então, é determinado um valor lá por decisão judicial. E assim, pode haver uma mudança fática, ou seja, a mudança fática desse pai que eu falei. Então, esse pai ganhava um salário mínimo. Então, ele ganhou uma promoção lá e está ganhando R$10.000. Então, houve uma mudança fática. Então, ele pode ajudar mais seu filho. Então, esse filho pode entrar com uma revisão, uma ação de revisão de alimentos e juntar o olerite. Meu pai está ganhando R$10.000, então eu devo ganhar mais. Ou foi demitido também? Ou ser demitido. Quando ele, no caso, ele for demitido e não está ganhando mais, está tendo que ter redução dos gastos, o pai pode entrar com a revisão. Então, é revisto, pode diminuir um pouco essa pensão. Então, assim, não só, né, um filho, mas os outros filhos também tiver, mas é a mudança fática. Mas tem que sempre comprovar, porque isso precisa de decisão judicial, é sempre decisão judicial. E qual que é a consequência de quem não paga a pensão alimentícia? Olha, se esse meu pai, de exemplo, não pagar a pensão, vai se ver no judiciário. Ai! Pode ocorrer multas e penhora dos bens, além da correção monetária, né, desse valor que ele não pagou. Ele pode até ser preso civilmente. Então, como assim, eu tinha citado antes, né? Exatamente. E como é que funciona essa prisão? Existe um processo de execução dessa pensão. Então, das atrasadas, antes de entrar com esse processo, e aquelas que atrasar durante o processo, são 3 meses antes e 3 meses depois. Ele pode ser preso até, né, pagar essa pensão. Então, a prisão não passa de 90 dias. Tá, mas antes, primeiro mês, ele vai perdendo, aos poucos ele perde a carteira, como que é? Ele pode também até perder a CNH e o passaporte, justamente para não fugir, né? Então, assim, antes de a gente entrar num processo de execução, ele já estiver devendo 3 pensões em atraso. São 3. Isso. A gente entra com a execução e se durante a execução ele ainda não pagar e deixar atrasar mais 3, ele pode ser preso.
Isso já tem juros, multa, tem um monte de Sim, coisa. tem todo o restante que a gente acabou de falar. Uhum. Mas assim, é justamente para fazer esse pai pagar, porque a gente não é só um alimento, mas É uma é uma criança, né, que criança, é precisa um adolescente que precisa do Aham. estudo, precisa se alimentar, Sim. precisa do investimento para conseguir, né, seguir a sua vida, né? Nada mais justo, né? Exatamente. Que fazer pagar. E qual a responsabilidade do pai, que esse pai tem depois que o filho fica maior de idade? Não tem mais lei nenhuma. Olha, para se exonerar da pensão, tem que ser por meio de decisão judicial. Porém, tem filhos que continuam, né, apesar de ter 18 anos mais, continuam na sua vida acadêmica. Então, se ele comprovar que está fazendo uma faculdade, uma escola técnica, pode continuar essa pensão até o fim. Mas assim, para o pai se exonerar dessa pensão, tem a ação de exoneração de pensão. Então, ele entra lá, ele tem que comprovar que seu filho está tendo uma vida já adulta, digamos assim, está morando com alguém, já está casado, está trabalhando, consegue se virar, ele consegue exonerar desses alimentos. Então, mas se o filho comprovar que ele ainda precisa da necessidade do seu pai, ele também pode continuar pagando, ainda com a maioridade. A partir dos 18. Isso. Nós vamos fazer uma breve pausa para tomar um cafezinho e voltamos logo após o intervalo com Gustavo Gandim falando sobre direito de família. Fiquem conosco.